10 horas, 8 minutos, 18 graus a temperatura em Caxias do Sul. Muito bom dia para você. Retomando agora o programa temática de hoje, especial do dia de feriado. Especial também porque é um dia atípico, né? Não só em função do feriado, mas em função também de toda a adversidade do clima nesses dias, né? Começou na segunda à noite, virou 24 horas na terça-feira e já há estragos por todo o estado do Rio Grande do Sul. Na Serra, muitos municípios afetados. Caxias do Sul, desde ontem, já está em situação de emergência também já declarada, né, pelo prefeito municipal, e várias situações pontuais. Agora de manhã também rompimento de uma adutora. As equipes do SAMAI buscam ainda o local, mas possivelmente é na RS 122, né, em função da água na pista. Isso acaba que interrompe o abastecimento de água em vários pontos. Também fique atento, tá certo? O telefone 115 do SAMAI, que é o telefone para emergências, para situações em função de falta de água, de notificação, estão comprometidos, não está funcionando, justamente por esse mesmo motivo, né? Danos aí na telefonia, então não está funcionando. Porém, tem um WhatsApp, né, para as pessoas poderem enviar mensagens, que é o 99180-0893, para atualizar as informações também. Vale mencionar que a Estrada Municipal Edgar Jung, que liga Santa Lúcia do Piaí à Vila Cristina, conectando as comunidades de Santo Antônio, Faria Lemos, Sertória Alta e Baixa, tem diversos pontos de bloqueio. Equipes das subprefeituras estão trabalhando no local sem previsão de liberação até o momento e há pontos sem energia elétrica, sem comunicação e sem telefone. Pasmem, né? Estamos aí em pleno século que estamos, no ano de 2024, depois de toda a emergência climática que vimos do ano passado, mais uma vez diante de uma situação de falta de comunicação total, né? Pensa para quem está numa situação como essa. Então, a única fonte muitas vezes é o rádio, e esse que é de pilha, né? Que não depende da luz. Retomando mais uma vez a importância de estar conectado com as mídias, né? Com o rádio em especial. São 10 horas e 12 minutos, eu vou mudar um pouquinho a frequência aqui, né? Você vai acompanhando, a gente vai passando as notícias aqui, mas eu tenho convidado no estúdio hoje para falar sobre um tema bem interessante também. É um lançamento de um livro, mas não é qualquer livro, né? É um livro que foi feito com base em pesquisa, em histórias e narrativas, em imagens, né, fotografias, coletando as relações das imigrações, as mais diversas que chegaram e que aportaram aqui na Serra Gaúcha, e a relação delas com o desenvolvimento dessas localidades a partir ou da agricultura, ou desenvolvimento também a partir da questão da religiosidade, da construção de famílias, né? E tudo que vem de lambuja aí. É o José Bianchi, já vou dar oi para ele aqui. José, seja bem-vindo, tudo bem? Bom dia, Beverly, tudo bem? Também, tudo bem. Diante desse clima todo aí fica complicado, mas a gente segue o baile, Não, né, José? seguimos aí. Obrigado Segue o pela baile. oportunidade de estar aqui. Muito obrigada por você atender o desafio aqui no final de semana. O José Bianchi está lançando esse livro, gente. É Lavradores de Enxada, agricultura, né? Que tem a ver com várias etnias que passaram por esta região, né? Ele é neto de imigrantes. E eu vou te deixar você mesmo, Bianchi, contar um pouquinho do porquê que você resolveu fazer, né, o livro. Como foi a trajetória para fazer esse livro, né? Que é bastante, digamos assim, cheio de dados, né? E com que objetivo? Tá. Bem, a ideia surgiu deste livro, surgiu a partir de uma viagem na Itália, na região de origem da família, na região dos Alpes, né? San Gregório, nelle Alpe, região de próximo a Belluno, enfim, e naquela viagem eu percebi que o que ocorreu na Itália também estava se passando aqui, né, na nossa região, que é o abandono agrícola das áreas íngremes, né. Em São Gregório, conversando com o pároco local, ele dizia o seguinte: qua se vardea su e se vedea sol sassi, adesso è tutto bosque, no italiano, né? E então ele dizia, a gente olhava para os morros e a gente via só pedras, agora é tudo mato. Aqui não é diferente, né? Na região de encostas nossas, nós não temos mais a produção agrícola, né? Nós não temos mais o feijão, não temos o arroz, não temos mais o trigo, não temos mais a batata. É tudo produtos que a nossa região era altamente produtora de grãos, com base na enxada e no arado. Isso sumiu, isso não se encontra mais no nosso meio.
a área mecanizada em outras regiões, com a mecanização, essas áreas íngremes, elas ficaram à margem do processo produtivo agrícola. E as famílias, grande parte das famílias, abandonaram essas regiões, essas áreas, e foram buscar outro trabalho, outro sustento, principalmente na cidade, né? A urbanização, Na né? urbanização e na indústria. Não que isso tenha trazido prejuízos econômicos, na grande maioria dos casos, inclusive é um avanço econômico, né, para essas pessoas. Mas, em função, o que eu deixei claro aqui, que em função que aquela área destinada àquelas pessoas, aqueles imigrantes, ela foi sustentável até a primeira ou segunda geração apenas. Depois houve o abandono das terras, né, em função da topografia. Olha só, a gente fala muito disso até hoje, né? Mesmo que não estejamos ligados à questão do trabalho agrícola, a gente fala disso. A geografia de Caxias do Sul, estou falando do exemplo de Caxias, né? Podia ser outro, Bento, podia ser qualquer outro município da Serra que tem uma topografia semelhante. É difícil para andar de bicicleta, é difícil para caminhar, é difícil para isso, é difícil para aquilo, e a gente ficou com isso no inconsciente coletivo. Então, minha pergunta para ti é isso: como os dados de conversa, de pesquisa, de levantamento histórico que tu fizeste, Bianchi, corroboram o jeito de todos nós, população atual, pensarmos. E como a gente pensa, a gente age. Não é só uma questão de economia agrícola, né? É um jeito de estar no mundo. Verdade. E essas pessoas, assim, elas têm clareza disso. Mesmo nessas economias um pouco mais fortes ainda, agrícola, né? Eu percebi nas entrevistas com muitas pessoas de que os filhos, mesmo com uma boa estrutura, não querem para si este trabalho, vão buscar uma formação superior, muitos vão querer partir para outra área, né? O queira na advocacia, na medicina, cursos, né? Enfim, sair daquele ambiente, daquele trabalho, que é uma dependência diária, porque hoje, para as economias que estão financeiramente dando bons resultados, né? Mas existe uma dependência. Quem está trabalhando com tecnologia, com câmera fria, com maquinário, com irrigação, já está partindo para a automação. O cara não pode abandonar a lavoura na sexta-feira e voltar na segunda. Ele tem que estar presente no sábado, no domingo. Então, isso incomoda essa juventude que quer uma liberdade. Talvez esse seja um dos fatores que, mesmo nessas estruturas melhores, ainda assim o jovem procura outro caminho. Interessante. Isso antes mesmo dessa era de tecnologia associada ao fazer do campo? Sim, isso Já é já antigo. vem anterior, sim. Bianchi, deixa eu te perguntar um pouquinho sobre. Eu sei que você fez um trabalho de pesquisa com a imigração, até onde eu vi, francesa, espanhola, alemã, polonesa, sueca e do próprio os descendentes aí que falam o italiano, né, a comunidade italiana. Me conta um pouquinho sobre por que essas etnias. Bem, eu procurei, assim, o foco do meu trabalho, encontrar etnias que formaram uma comunidade, né? No intuito até de encontrar uma cultura própria ainda mantida daquela etnia. E as etnias que formaram comunidade, pela minha pesquisa, foram estas, né? Sueca, suíça, né? Polonesa, né? Alemã e italiana, evidente, as maiores, né? E eu fui a campo em busca disso, tá? E assim, um fato bastante curioso nessa destinação dos lotes, né? Todos os lotes, basicamente, que margeiam o Rio das Antas, eles foram destinados para os poloneses e para os suecos. Poucos italianos assumiram aqueles lotes, né? Muito pouco. E hoje aquela região está praticamente deserta. Quase todos saíram das comunidades. Foram buscar o projeto deles era sair do local, que aquela terra não oferecia mais do que a subsistência para eles, né? Era uma condição muito difícil, inclusive de acesso, de comunicação, né, com a sociedade, viver
né, nas barrancas do Rio das Antas e outros vales aí, né? Então foi muito complicado. Por exemplo, a imigração sueca, ela se estabeleceu exatamente aí na linha Barata-Góis, 48 famílias suecas, exatamente onde aquela ponte de metal que caiu e foi reconstruída entre Farroupilha e Nova Roma, ali tinha a comunidade sueca. Restou o cemitério apenas. O projeto de vida era sair daquele vale, né? Isso dito pelos entrevistados, e tanto é verdade que não se encontram lá, né? Da mesma forma, a grande maioria dos poloneses também abandonaram o vale, né? E é uma história muito, muito triste, assim, de descaso da sociedade que colocou os dirigentes, vamos chamar assim, né, que colocou aqueles imigrantes naquela condição, a própria sorte, né? E eles se viraram sobrevivendo ao seu jeito e com alta mortalidade infantil, né, recém-nascidos. José, deixa eu te perguntar sobre essa questão também que tipo de culturas tinha nesse período, né, que esses imigrantes chegam, se estabelecem com a dificuldade de terreno, né, a dificuldade até de acesso a, quem sabe, algum subsídio para as plantações, para a colheita. A gente fala em colheita mecanizada, aquele tempo não tinha, né, nada disso, ainda mais um terreno íngreme. Então, que tipo de culturas? O início da imigração era o arroz, era o feijão, era a batata, era o milho, era o trigo, né? Subsistência básica. Subsistência básica, né? E hoje, praticamente, isso está extinta, né, na nossa região. Muito, muito pouco se vê isso, né? Infelizmente, esses lotes, né, foram com muito sacrifício esse pessoal conseguir sobreviver, né, nessas condições. Entendi. São 10h20. Eu vou convidar o Bianchi para a gente fazer uma paradinha aqui, né? Eu tenho um intervalo agora, Bianchi. Na volta a gente retoma o assunto com a questão também de tentar entender melhor, né? Aquilo que foi insumo para o livro, aquilo que ele conseguiu levantar sobre as constituições também, a partir desse povo todo, dessas etnias todas que se consolidam, como elas hoje, né, se colocam no mundo e como a gente pode também fazer uma correlação com a questão da emergência climática que a gente está vivendo hoje, né? Qual a relação de uma coisa com a outra? Então, eu vou pedir licença ao Bianchi, um minutinho aqui, a gente atualiza o intervalo e na sequência a gente já está de volta, não sai daí não. Rede Tua Rádio, a rádio do teu tempo. Tá na hora do seu café forte e poderoso. Bom Jesus, café que tudo vai dar certo. E a hora? 10h21. Eu senti culpa. Eu senti medo. Eu senti vergonha. Eu senti raiva. Eu fui uma vítima. E você? Já se sentiu assim? Seja qual for o sentimento envolvido, pessoas expostas a situações de ódio, intolerância, exploração, catástrofes, fraudes e outros crimes são vítimas. E o que todas têm em comum são direitos. Informe-se e conte com o Ministério Público. Acesse direitosdavitima.mp.br. Uma campanha do Movimento Nacional em Defesa das Vítimas. 18 graus. Você não pode perder. Mega inauguração Lojas Colombo em Caxias do Sul. É sábado, dia 4 de maio, a partir das 10 horas. Tem atração para toda a família. Pipoca e algodão doce para criançada. Ofertas exclusivas em 12 vezes sem juros do carnê. E mais, brinde exclusivo na sua primeira compra. Não perca a grande inauguração, sábado, dia 4 de maio. A Lojas Colombo fica localizada na Luiz Miguelon, número 1792, divisa dos bairros Lourdes e Cruzeiro, próxima BR-116. Lojas Colombo. Neste domingo, o Gente Nossa vai estar ao vivo na festa em honra Nossa Senhora do Caravaggio, Flor do Campo, Vila Oliva, com a apresentação de Romualdo Corlatti. 10h30, missa celebrada pelo Padre Miro. Meio-dia, almoço com sopa de anholine, leço, piem, galeto, churrasco, porco, maionese, saladas, pão, vinho e café com biscoito. Após o tradicional rifão. Ingressos esgotados. Projeto Gente Nossa, da tua rádio
Rádio São Francisco. Patrocínio Orquídea, agora com o biscoito que vira 8. Mais uma prática novidade da Orquídea, Associação dos Aposentados e Pensionistas de Caxias do Sul. Fone 3221-7164. Associe-se. Lojas Colombo, felicidade do seu jeito. Tá na hora do seu café forte e poderoso. Bom Jesus, café que tudo vai dar certo. Círculo Saúde 90 anos. Uma vida toda de proteção e confiança. Na Agrimar, você encontra uma linha completa de produtos, máquinas agrícolas e itens para jardinagem. Agrimar, cultivamos amor à terra. Economize até 95% da sua conta de energia. Vector Energia Solar. Entre em contato 98112-9491. Faça as contas que vale mais comprar seu próximo carro na Carburgo Volkswagen. Pensando em construir casas Vacariense, Gravataí, Caxias do Sul. Super Andreaça. Tem qualidade, tem variedade e tem economia para toda a família. Separe, recicle, doe. O Recanto da Compaixão recebe cartelas vazias de remédios. A ação faz parte da campanha permanente Cartela do Bem. O material se transforma em portas ecológicas para a moradia de idosos e ajuda a manter em funcionamento o local. Também podem ser doados plásticos como garrafas PET, embalagens e potes. São 4 ecotendas que recebem os materiais. Elas estão na Igreja dos Capuchinhos e nos estacionamentos do Supermercado Andreaça do Bela Vista, Kaiser e Passeio Norte. Sua doação ajuda o Recanto da Compaixão, gera emprego e renda para famílias de recicladores e cuida do meio ambiente. A rádio do teu tempo. Tua rádio. Você está ouvindo Temática. O que acontece é assunto. Mudaria a minha vida. Quero ser o único que te morde na boca. Quero sentir que a vida contigo não vai terminar. Deixe que eu feche, menina, com beijo esta noite teus olhos. E amanhã vamos ver o sol nascendo da cama. Pois não tenho mais a intenção de seguir assim, vivendo desta forma, de fora desta porta. Quero ser o único que te morde na boca. Quero sentir que a vida contigo não vai terminar. Porque sim, porque sim, porque sim, porque nessa vida... 10h26, 10h26, bom dia para você, programa Temática de volta. Estamos hoje aqui no programa, nessa parte, conversando com o José Bianchi. O José Bianchi, depois ele vai contar um pouquinho sobre a formação dele, mas assim, num en passant, né, rapidamente. Ele é servidor, né, municipal, hoje aposentado do serviço público, mas ele tem formação de contador, tem formação também na área hospitalar, tem economia, eita, né? Uma vida dedicada aos estudos, gosta disso, né? Viajante, netos de imigrantes, menino que foi criado no interior, tem uma vocação de olhar para essa questão aí das origens, né? E acaba que ele está lançando agora, no dia 3, o livro Lavradores de Enxada, com base em pesquisa que ele fez com as comunidades formadas pelas imigrações que chegaram especificamente em Caxias, Bianchi. Não, em toda a serra. Toda a serra, né? Toda a serra, desde São Marcos, né, no município de São Marcos, até para lá de Veranópolis, Casca, aquela região, né? Santo Antônio do Palma, não? São Domingos. Viajei bastante pelo interior aí. Legal. Deixa eu te perguntar então, você estava me comentando fora do ar aqui que gostaria de mencionar sobre o teu trabalho de pesquisa com a chegada, né, desses imigrantes. Então vamos lá, vamos tentar entender um pouquinho, queria te permitir, para além das minhas perguntas, que você contasse um pouco então do teu trabalho de pesquisa, por onde vai, o que descobre.
Eu acho interessante um novo dado que eu estou trazendo, que era quanto à navegação do Rio Caí. O caminho de chegada dos imigrantes, né? Então, a gente tem como senso comum, eu que imagino, assim, que as pessoas pensam e sabem que o imigrante, ele chegou no Porto Guimarães, em São Sebastião do Caí. E a minha pesquisa, ela revela um dado um pouco diferente disso, tá? Por quê? O último ponto navegável do Rio Caí era até a foz do Arroio Maratá. O Arroio Maratá, ele fica entre Montenegro e São Sebastião do Caí. Ali existia um porto chamado Porto Maratá. Então, até este ponto, a navegação do Rio Caí, ela se dava de forma intermitente, né? Mesmo na estiagem, ou maior volume d'água, os barcos a vapor chegavam até o Porto Maratá. Ao passo que eles, para conseguir chegar até São Sebastião do Caí, no Porto Guimarães, quando as águas estavam com calado baixo, os barcos não subiam, né? Então, toda a mercadoria e pessoas que vinham para São Sebastião do Caí desembarcavam no Porto Maratá, em torno de 10 quilômetros abaixo. E a partir do ano de 1900, para resolver essa questão de aí conseguir de forma intermitente chegar até o Porto Guimarães, foi construída a Iclusa Rio Branco, que é uma barragem. E funciona como funcionava, ou melhor, né, como funciona o canal do Panamá, para os navios navegarem, né? A barragem, ela elevava as águas do rio em torno de 1,20 m a 1,5 m, né? O que a partir de então tornou navegável de forma permanente até o Porto Guimarães. Bem, aí é só pensar, né? É só imaginar. A obra da Iclusa foi a principal obra do Estado naquele ano. Foi a Iclusa Rio Branco, a barragem Rio Branco. Poxa, então, como eu voltei, é só imaginar. Não podemos pensar que todos os imigrantes desembarcaram no Porto Guimarães, né? Evidente que houve um desembarque de mercadorias e pessoas no Porto Maratá. E o Porto Maratá, ele é tratado como um porto de transbordo, né? A última navegação do Rio Caí, ela se deu até o município de Bom Princípio, pelos navegadores da família Selba, né? E a família Selba transportava as mercadorias em lanchas até o Porto Maratá ou ao Porto Guimarães, mas dependendo do volume de águas, qual estava em operação, né? Então, muitos imigrantes, e é isso que eu quero, né, deixar como para muitos uma novidade, eu sei disso, desembarcaram no Porto Maratá e não no Porto Guimarães. Esse é um dado que na história a gente não encontra ele, né? Entende? Ficou como definido que desembarcaram no Porto Guimarães. Não, né? Tem um elemento novo aí. Olha que interessante, né? Como se descobre esses detalhes, eles acabam enriquecendo a história, né? O teu livro é uma obra que tem realmente bastante imagens, né? Muita fotografia, muita conversa e tem esse olhar, né? Eu vou dar uma passadinha aqui pelos temas que você fala, né? Tem o velho mundo, a questão então do mundo europeu, né? Que migra e acaba chegando aqui também na Serra, a questão dos povos originários, os povos indígenas que estavam aqui. O que tu tens para falar sobre essa questão dos povos originários dessa região? Bem, aí um outro dado lamentável na nossa história, né? Eles foram dizimados praticamente, né? Foram mortos, né? Os indígenas passaram por um processo primeiro de escravidão e depois e também mortos, né? Inclusive com pragas, doenças, né, propagada entre os índios para dizimar a população indígena. Isso ocorreu no país todo, né, não somente na nossa região. E na nossa região eu trato também
de um modo particular, aí os conflitos existentes na época da imigração, não com a imigração italiana, mas com a imigração alemã, né? Os alemães tiveram vários episódios de enfrentamentos com indígenas, né? E nós temos, eu trato no livro pelo menos 2 casos, 2 famílias raptadas pelos indígenas que passaram a conviver na mata, e quando conseguiram fugir da mata, contaram a história toda, entende? Isso está relatado em livros da época, né? E eu fui à tona disso, buscar esses elementos atuais dessas histórias. Eu continuei a história contada lá em 1900, né? Então, eu trago para os dias atuais. Interessante. Depois eu sei que você tem um capítulo, ou vários um capítulo com vários subcapítulos ali, que tem a questão do talian, né? É uma cultura que até hoje eu sei que tem todo um movimento no estado, em especial no estado, né, do Rio Grande do Sul, mas também nos estados do Sul, para a preservação da língua, mas é uma língua que traduz cultura também, jeito de comer, jeito de estar, de educar. Me fala um pouquinho sobre esse teu trabalho. Bom, eu nunca fui tão feliz com o meu talian, né? Com o meu talian, que o talian é aberto, né? É talian. O talian, eu transitei na Itália falando, eu não domino outra língua, né? Falando o talian. Então, a comunicação toda no talian. E aquilo eu me senti demais naquela viagem, podendo usar. E era perfeito, tudo tranquilo. Não é bem assim, mas mas a gente se comunica. E sempre buscando pessoas um pouco mais idosas, né, para a conversa, mas foi assim, foi perfeito. Para mim, não tive muitas dificuldades de compreensão, né, do italiano, porque eles também conheciam alguma coisa ainda, né, tem essa ligação com a língua vêneta, né, especialmente, então tem familiaridades. Por exemplo, em Florença, nós estávamos numa sorveteria com uma mesa de senhores, né, idosos, conversando, e um deles, daqueles senhores comentou: La mia moglie è de Veneto. Minha esposa é do Vêneto, por isso que eu te compreendo melhor, né? Mas ficou evidente assim que a comunicação com o talian é possível. A gente consegue se comunicar, assim, na Itália com facilidade. Inclusive numa região da Suíça, evidente que era uma região próxima, vizinha à Itália, mas, inclusive, naquela região de Mendrisio, né, a gente conseguiu, a comunicação era com o talian. Olha só que interessante, né? O talian e suas repercussões, né? E eu, assim, me senti poderoso, porque na minha infância, quando eu vim para a cidade estudar, até eu escorregava certas palavras com tonalidades abertas próprias do talian, né? E ficava com vergonha disso, né? Entende? E hoje eu tenho orgulho. Bianchi, sobre a questão dos desafios, né? Você pontuou bastante na tua obra aqui a questão dos vários desafios que esses imigrantes travaram, né? Quando chegaram para estar na região, e o que fica, né? Se quisesse fazer um briefingzinho, então, dessa questão no livro. Bem, eu diria assim, ó, nós temos culturas que têm dificuldades, né, para manter a cultura de certas etnias, né? A gente está perdendo muito, até na questão arquitetônica, na questão cultural, em todos os sentidos, arquitetônica, gastronômica, temos dificuldades. A gente vê o afastamento disso, por isso a gente precisa retomar ações no sentido de manter a cultura, de manter esse processo. E esse processo ele tem que ser uma convivência meio diária nesse sentido. Eu cito esse exemplo no seguinte sentido: a cultura alemã, a língua polonesa, ela se mantém nas regiões onde a comunidade é forte, ela se mantém. Veja,
muitos poloneses saíram do Vale do Rio das Antas e se estabeleceram em Santo Antônio do Palma, numa região plana, numa região que permitiu a permanência das famílias, porque tem a melhor terra para trabalhar. E naquela comunidade, o cotidiano deles é em polonês. O terço rezado na capela é em polonês. E eles não têm atualmente mais a missa em polonês porque não tem mais o padre, né, que domina a língua polonesa. Veja onde é que começam as dificuldades, né? Então, assim, manter a cultura. Eu trago o exemplo, esse senhor aqui, que está na capa, né, o seu Romeu Corran, é de linha francesa alta, interior do município de Barão. Ele não fala português. A comunicação com ele se deu através de um tradutor. Né? Eu encontrei 6 pessoas do interior, em comunidades, que não falam a língua portuguesa, mas todas elas eram alemãs. O alemão, ele conserva melhor as suas tradições, ele mantém mais, eu acho que ele tem uma ligação mais estreita culturalmente, né? Até pela própria música, pelos kerps, pela, né, gastronomia, enfim, preserva melhor do que as outras etnias. Mesmo, né, o italiano nas nossas comunidades do interior, são poucas as que falam o talian na nossa região aqui mais próximo, Caxias. Se a gente for já pro lado de Guaporé, aquela região já é um pouco maior, tá? Mas na região alemã, que eu visitei, os kerps, assim, ó, cara, tu começa a conversar quando ele vai falar o português, quando ele percebe que é em português que tu fala, senão entre eles é ou em alemão. É muito bonito, né? Então, assim, mas a gente está perdendo, né? Perdendo para a internet, perdendo para, né, essa outra comunicação, infelizmente, a nível mundial, né? Mas ações nesse sentido, elas são importantes, né? Como essa ação atual aqui até da própria UX, tem uma formação da língua italiana, passa a ser um elemento de manutenção. Sim, tem toda uma preservação, né? Bianchi, para a gente fechar lá no meio da entrevista, eu tinha te perguntado sobre como, né, o teu trabalho de pesquisa como pesquisador, como escritor, né? Você vê alguma relação dessa chegada, né, do trabalho, em especial a questão agrícola, da presença, dos terrenos que foram destinados a essas comunidades também, depois o próprio processo de urbanização, com o que hoje a gente chama de emergência climática? Pois é, veja bem, e isso é genérico, tá? Todo agricultor praticamente diz a mesma coisa. Quando eles chegaram, eles não usavam nenhum produto químico, não era necessário nada, nenhuma interferência de produtos químicos para produzir. E hoje a agricultura, ela se afastou desse processo, né? Ela virou um comércio mais forte nisso e maior produção, e a intervenção no sistema climático complicou a nossa vida, né? E tanto é que a gente vê esse ambiente, né, que a gente está vivendo esses dias agora, né? De chuvas, às vezes períodos extremos de estiagem também. Enfim, há uma interferência assim na questão climática, mas na nossa região, o uso ainda digamos, ele está em muito pouco, uma escala muito pequena, né? Mas não é o que acontece na agricultura de um modo geral, infelizmente. Esse é um outro aspecto que a sociedade tem que compreender isso, né? E retomar um caminho mais saudável para a preservação tanto do alimento quanto do sistema, né, do ecossistema nosso como um todo. Bianchi, deixa um convite então para as pessoas que quiserem acompanhar o lançamento, como é que vai ser no dia, né? Agora é sexta-feira, no Zarabatana Café, tem um lançamento às 19 horas. Espero que o clima permita que pessoas de toda essa comunidade venham, né? O convite é aberto à comunidade, né? É aí no Centro de Cultura Ordovás, né? Na antiga Cantina Antunes, vamos retomar a Cantina Antunes, né? E a partir das 19 horas. E o evento, a gente está programando um evento um pouco animado. Vai ter o pessoal do Girotondo também acompanhando, animando, dando um pouco de alegria pro momento, né? E será servido
uma polenta com tote, né? Mantendo um pouco a tradição aí. E se a gente conseguir, até uma cuca. Opa, que maravilha, que delícia. No dia o livro vai estar sendo vendido, né, com um preço especial. No dia do lançamento, o preço do livro será de R$60 e depois, nas livrarias, o livro vai ter um preço de capa de R$98. Perfeito. Um trabalho histórico, né? Um trabalho muito bonito. Suponho que também para todas essas famílias seja uma alegria ter pelo menos um livro, né? Para guardar a história deles mesmos, né? Nossa, eu tive passei por um processo muito emotivo da elaboração e agora eu estou recebendo também da entrega do produto, então é uma satisfação plena. Que bacana. Eu não te perguntei, ou se perguntei, não lembro mais, né? Sobre a questão de acabou falando tanta coisa, né, Bianchi? Sobre o porquê tu fizeste, né? Porque, obviamente, tem aquela sinergia por ser um menino do interior, por ter uma relação com a imigração, mas a tua jornada profissional, né? Eu sei que te formou ali na área de economia, teve imersão foste presidente do IPAM, trabalhou na Câmara de Vereadores. O que te motivou, o que te moveu? Eu também cursei 50% do curso de estudos sociais. Talvez ali tenha nascido uma veiazinha para essa pesquisa, né? Para esse despertar esse interesse, né? Legal. Acho que por aí. E a questão, né? A gente sempre tem curiosidades, né? De conhecer. Quanto tempo tu levou para fazer esse trabalho todo e ele virar o livro em si? Ele iniciou no final de 2019, então foram 4 anos, mas a gente enfrentou, né, no meio desse processo, a pandemia atrasou. Eu iniciei o trabalho, bati a mão no peito, disse, vou fazer e vou bancar sozinho isso, né, mas depois começou a tomar vulto, né, e eu não consegui mais, não iria mais alcançar o objetivo, né, aí eu apresentei o projeto para a prefeitura, né? A LIC, a Lei de Incentivo à Cultura, foi aprovado e aí viabilizou. Perfeito, perfeito. Obrigada pela presença, viu, Bianchi? Foi um prazer te conhecer e a história toda, muito bonita, viu? Prazer é meu. Obrigado aos ouvintes. Até. Gente, eu vou fechando a entrevista aqui, ela fica armazenada em vídeos no Facebook, facebook.com/Rede Tua Rádio, e